Olá pessoal, voltamos com o direito previdenciário. Nós estamos falando de filiação, vínculo jurídico estabelecido entre o segurado e o regime geral de previdência, do qual decorrem direitos e obrigações recíprocos. E a nossa matéria de hoje é a respeito dos empregadores e também diferenciar filiação da mera inscrição no INSS, no Instituto Nacional de Seguro Social. Então vamos começar falando de empregadores do artigo 14 da Lei 8.213 de 91 e artigo 12 do Decreto 3048 de 99. Pessoal, quando nós falamos de empregadores, nós temos que ter em mente que a Previdência Social, a legislação previdenciária, divide somente duas classes de empregadores. Ou seja, empresas e equiparados, que as regras são as mesmas aplicáveis, ok? E os empregadores domésticos. Então, nós só temos as empresas e equiparados e os empregadores domésticos. O legislador não quis imputar as mesmas normas aplicáveis às empresas aos empregadores domésticos. Então, a gente vai verificar que o empregador doméstico tem normas um pouquinho mais brandas, ok? Então vamos lá, olha só, artigo 14 da Lei 8.213. Empresas equiparadas, quem são? A firma individual ou sociedade que assume o risco da atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. Grifem para mim, que isso cai direto em prova. Bem como os órgãos da administração pública e entidades da direta, indireta ou fundacional. E equipara-se a empresas, o contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço, a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, missão diplomática ou repartição consular estrangeira, bem como o operador portuário e o órgão gestor de mão de obras, o proprietário ou dono da obra de construção civil, quando pessoa física, em relação ao segurado que lhe preste serviços. Então, nós temos que ter em mente, pessoal, que empresa no direito previdenciário, o conceito de empresa é muito mais amplo que o conceito de empresa do direito empresarial. No direito empresarial, a gente fala de empresa da atividade econômica que determinada sociedade empresária faz, né? Assume. Já para o direito previdenciário, quando a gente fala de empresa, a gente está falando do jargão da palavra empresa, como se fala na rua, eu abri uma empresa, eu fiz isso, ok? Então, ainda mais, além do jargão que se fala na palavra do conceito empresa, ampliou-se para pegar todo mundo que contrate alguém para lhe prestar serviços. Então, imagine que eu sou um prestador de serviços e eu contrato alguém para prestar serviço junto comigo. Também vai ser considerado empresa. A lei amplia o conceito para equiparar todo mundo à empresa e aplicar as mesmas regras. Então, imagine, por exemplo, o Estado de São Paulo, que contrata servidor exclusivamente comissionado, contrata servidor temporário, previsto no artigo 37, 9º da Constituição Federal, contrata empregado público, ou seja, servidor regido pela CLT. Todos esses estão vinculados ao regime geral de previdência social. Então, como estão vinculados ao regime geral de previdência social, os órgãos públicos, o Estado de São Paulo, será considerado empresa para fins previdenciários, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Então, o Estado de São Paulo terá que fazer a sua contribuição patronal, terá que fazer o recolhimento do seu segurado, porque ele é considerado empresa, ok? As embaixadas, os consulados, quando exercem atividade de gestão, também são considerados empresas para fins previdenciários. Vai se aplicar a regra a elas. Então, elas têm que fazer o recolhimento da cota patronal, têm que fazer o recolhimento da contribuição do seu segurado como responsável tributário.
Pessoal, além disso, se um advogado, por exemplo, que presta serviço, contrata dois para prestarem serviço junto com ele será considerado empresa, um contribuinte individual, autônomo, que contrata gente para lhe prestar serviços. Então não pode errar. Todos são considerados empresas com ou sem finalidade lucrativa. Contratou, é um prestador de serviço ou uma empresa que contrate alguém para lhe prestar serviços, é considerado empresa, não pode errar mais. Ok? Uma entidade, por exemplo, que faz uma atividade, qualquer que seja ela, que é sem finalidade lucrativa, é empresa se contratar alguém para fins previdenciários, vai ter que fazer o recolhimento, vai ter que fazer o recolhimento do seu empregado. Perfeito? Então vamos lá, o único que sai desse conceito é o empregador doméstico, que contrata a pessoa ou família que admite ao seu serviço empregado doméstico. Então, empregado doméstico é aquele que presta serviços para pessoa ou família em âmbito residencial, com remuneração, subordinação jurídica, mas não existe a finalidade lucrativa. Então, é o mordomo, é o caseiro, é a empregada doméstica, é o motorista. Ok? Então, o empregador doméstico, aquele que contrata o empregado doméstico, as regras são bem mais brandas. Ele é o único que não é equiparado à empresa. Perfeito? Não podemos errar. Então, por exemplo, uma diferença do empregador doméstico e da empresa, por exemplo, é o tanto que ele tem que contribuir na cota patronal. Então, imagine que uma empresa contrate um empregado e pague a ele R$20 mil, a contribuição da cota patronal será sobre R$20 mil. Não tem a limitação. Já o empregador doméstico, se contrata um piloto de helicóptero, empregado doméstico, e paga R$20 mil, ele tem limitação, ele paga até o salário de contribuição. Então, a sua contribuição, ela se limita à base de cálculo a R$ 4.390,24, que é o salário de contribuição. Então, a lei, ela não quis estabelecer as mesmas regras para a empresa e para o empregador doméstico. Nós só temos essas duas categorias. A gente não pode errar. Ok? Então vamos lá, pessoal. Diferença de filiação e de inscrição. A filiação é o vínculo jurídico estabelecido entre o regime geral de previdência e o seu segurado. Ela decorre, em regra, do exercício da atividade remunerada, do início do exercício da atividade remunerada. Ocorreu o exercício, já ocorre a filiação. Perfeito? Em regra. E a inscrição, a mera inscrição, é ato meramente formal de cadastro, de preenchimento de documentos. Ele pode ser feito junto à empresa, ao sindicato, ao órgão gestor de mão de obra ou à própria autarquia previdenciária, Instituto Nacional de Seguro Social. Então, um ocorre o vínculo, o outro é mero preenchimento de documentos. Ok? Em regra, a filiação ela ocorre antes da inscrição. Olha só, para os segurados obrigatórios, aqueles que exercem atividade remunerada, se divide em 5 grupos: empregados, domésticos, contribuintes individuais, especiais e avulsos. Como eles desenvolvem a atividade remunerada, a filiação ocorre no início da atividade, decisão já do STJ. Então, a filiação ocorre primeiro com o exercício da atividade laboral e depois vai ocorrer a inscrição. Pode ser feita em empresa, sindicato, OGMO ou junto ao INSS. Já para o segurado facultativo, pessoal, que é aquela pessoa que não exerce atividade remunerada, mas que por ato volitivo quer participar do sistema previdenciário, quer ser protegido pelo sistema previdenciário e mediante contribuição volitiva, ele se filia. Para esse grupo de segurados que não exercem atividade, segurados facultativos, a inscrição ocorre antes da filiação. Porque o segurado facultativo, ele vai até o Instituto Nacional de Seguro Social,
preenche os documentos, preenche os formulários, leva toda a documentação e após a primeira contribuição, somente após a primeira contribuição, que será filiado ao sistema previdenciário, fazendo jus aos benefícios e aos serviços do regime, ok? Está aqui no artigo 11, parágrafo 3º e artigo 20, parágrafo 1º do decreto 3048 de 99. E os dependentes, pessoal? Os dependentes somente têm que fazer a sua inscrição no momento de recebimento do benefício previdenciário que fizer jus. Quais são os benefícios previdenciários que os dependentes têm direito? Auxílio reclusão, se o segurado for de baixa renda, e pensão por morte. Então, ocorreu a prisão em regime fechado ou semiaberto, ou o segurado morreu, óbito do segurado, a data do óbito, aí sim, a partir daí, o segurado, o dependente, ele vai ao Instituto Nacional de Seguro Social, requer o benefício e apresenta a documentação comprobatória de parentesco e de dependência econômica, se for exigido, ok? Então, está aqui no artigo 22 do decreto 3048 de 99. E a empresa, pessoal, a empresa faz a matrícula. Ela faz a matrícula junto com o seu CNPJ ou depois de 30 dias, se ela não fizer junto com o CNPJ. Perfeito? Então, vamos lá para a nossa questão CESP, Defensoria Pública da União 2010. Para fins previdenciários, a principal diferença entre empresa e empregador doméstico é que a primeira se caracteriza por exercer atividade exclusivamente com fins lucrativos e o segundo não. Pessoal, errado, ok? A empresa pode ter finalidade lucrativa ou não, pode desenvolver qualquer atividade, não pode esquecer, cai direto em prova, ok? O segundo, ele contrata empregado doméstico. Essa é a diferença. Perfeito? Então, a resposta está errada. Agradeço a participação de todos. Até o nosso próximo encontro.